Oi pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma mensagem de luz. Para quem não me conhece, eu sou Cris Bonato e todo domingo eu tô aqui postando vídeo no canal. Eu comecei esse projeto devido a um outro projeto que eu acompanho que se chama Casa de Luz, que hoje virou o Movimento Luz, e que tem 8 princípios, tá? Então os 8 princípios faz tempo, acho que eu não repito aqui no canal, eu vou repetir só para você ter uma ideia, se você que tá chegando agora, saber do que a gente fala aqui, tá? Então os 8 princípios: primeiro, elogio e gratidão; segundo, oração; terceiro, conexão; quarto, conversas saudáveis; quinto, capricho; sexto, governança; sétimo, caridade; e oitavo, estudos. Esses são 8 princípios que norteiam esse projeto aqui, qual eu intitulei de Mensagens de Luz, porque me considero sim uma mensageira da luz, uma mensageira de Deus. E todo domingo aqui no canal eu trago mensagens, às vezes curtinhas, às vezes um pouco mais longas, mas de coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia, beleza? Então hoje vou falar um pouquinho aqui de Aura Master. Eu sou terapeuta Aura Master, eu atuo com essa técnica, né? Eu fiz a minha formação em 2021, fiquei um tempo sem usar, veio várias outras coisas na minha vida e aí eu me auto-aplicava pouquíssimas vezes, e aí eu comecei a falar, não, eu vou fazer isso dar certo, vou fazer isso ser constante na minha vida, e assim estou fazendo aí nesse último ano, tá? E mudou muito, muito a minha vida. A Aura Master me ajuda a tomar decisões acertadas, a tomar decisões nas horas certas, no momento certo, no timing de Deus. Falei de timing de Deus aqui esses dias, tá? Ajuda a ter clareza, ajuda a passar pelas dificuldades de uma forma mais leve, mais rápida, mais consciente, tá? E se você tiver interesse de saber mais sobre a Aura Master, me procure, porque eu posso sim te ajudar a resolver esses problemas aí que estão travando a sua vida. Cris, a Aura Master é uma vida sem problemas? Não, não existe vida sem problema. Se você está em movimento, se você está aqui nessa vida ainda encarnado, ainda com vida, ainda respirando e fazendo tum-tum, tum-tum teu coração, é porque você tem desafios a superar. E eles vão aparecer na sua vida todos os dias, né, de diversas formas. Seja no trânsito, seja no seu trabalho, seja dentro da sua casa. E eles estão aí o tempo todo, porque isso faz parte da nossa escola da vida, nesse planeta escola que é a Terra, tá? Mas a Aura Master ajuda a gente a ter uma clareza e uma consciência do porquê aquilo está acontecendo, e ajuda você a tratar a causa, a raiz, e não a dor, e não o sintoma, não tudo que vem depois como consequência, beleza? Então é uma clareza muito, muito, muito grande que eu te aconselho muito a procurar, né? Ajuda nessa terapia maravilhosa que se chama Aura Master. E falando um pouquinho, pegando esse gancho da Aura Master, eu comentei agora do timing de Deus, que foi um assunto que eu comentei esses dias aqui no canal. Deus não acelera e nem freia para se encaixar no nosso plano, tá? Ele tem um plano e ele tem o tempo dele para que isso se realize. E é muito difícil hoje em dia, com a vida tão acelerada, né? Que você pergunta pra alguém, como que tá a vida? É uma correria, tem que ir lá na tua casa, mas tá uma correria. E essa correria que às vezes a gente mesmo cria na nossa cabeça, que nem são os outros que cobram, a gente mesmo cria. Fica difícil da gente conseguir esperar esse timing, né, de Deus. Mas, cara, como que eu faço? O que eu faço com esse tempo? O que eu faço nesse intervalo de tempo entre o meu tempo e o tempo de Deus e as coisas que vão acontecer? Bom, estudar, que é um dos nossos princípios, né, o princípio do estudo, é uma forma muito boa de se passar o tempo enquanto você espera o time de Deus. E essa paciência, ela pode ser uma paciência ativa, não é uma paciência de, vou ficar aqui no sofá comendo aqui, assistindo Netflix enquanto o time de Deus não chega. Não, né? Já falamos aqui também que o universo contempla, recompensa quem se movimenta. Então, Deus tem um plano e Ele observa a gente o tempo todo. Eu costumo dizer que é como se Deus tivesse assim uma portinha aberta e Ele ficasse espiando a gente pela fresta. E Ele vai acompanhando na nossa vida o que a gente está fazendo. Se a gente vai tendo as intuições, vai buscando conhecimento e buscando se melhorar, Ele vai mandando mais coisas alinhadas com esse nosso momento. Ele vai pensando, olha, Cris está seguindo os passos, eu vou colocar ela aqui na minha prateleira A.
Então, quando ela tiver uma conversa comigo ali, um momento de espiritualidade, de conexão comigo, conexão, oração, sou dos princípios aqui das mensagens de luz, eu vou mandando mais coisas para reforçar esse comportamento dela. Ah, se eu vejo que ela fala que vai mudar hábitos, que vai tratar melhor as pessoas, que vai ser uma pessoa mais grata, mas ela não tá fazendo, então eu vou deixar aquilo na prateleira B, porque ela ainda tem coisas para aprender. Cris, mas isso é castigo? É um Deus que castiga? Não. É um Deus Pai Todo-Poderoso que nos ama muito e que sabe do que a gente precisa, mais do que a gente mesmo. A gente acha que a gente sabe e Ele realmente sabe, né? E falando dessa questão de uma vida com maior qualidade, reconhecendo o timing de Deus e como esperar de forma paciente, mas ao mesmo tempo ativa, eu achei que uma anotação minha de uma formação que eu fiz, né, das várias formações que eu faço, mas eu gosto muito de anotar, e eu fiz aqui uma formação que era Vida Plena, né, com a Miriam Garcia, se eu não me engano, ela é filósofa também, psicóloga, enfim, uma pessoa bem bacana que eu também sigo ali nas redes sociais. E eu fiz uma pequena imersão ali, uma formação de alguns dias com ela, eu achei muito legal. E eu anotei algumas coisas aqui. Então, a vida plena, ela não é perfeita, ela é consciente. Lembra aqui, ó, consciente, amplitude de consciência, clareza de pensamentos. A Aura Master ajuda em tudo isso. E realmente a consciência muda tudo. Porque a gente não vai ter uma vida perfeita, de estar tudo certo o tempo todo. A gente sempre vai precisar, durante, né, a nossa vida, nossa semana. Eu gosto muito de dividir minha vida por semana, inclusive por isso eu faço vídeos semanais, porque eu faço uma retrospectiva da minha semana e eu vejo como eu estou caminhando e eu posso fazer pequenos ajustes para começar uma nova semana de uma maneira mais alinhada. E para fazer isso, para fazer essa organização, essa reflexão, eu preciso estar consciente. Consciente de que se essa semana eu dormi muito tarde e acordei muito cedo e meu sono não foi bom. Consciente de que essa semana que passou talvez eu não tenha me alimentado da melhor forma possível. Consciente de que eu tenho que fazer exercício físico, consciente de que, poxa, eu preciso dar uma atenção para aquela pessoa da minha família, visitar aquele parente que talvez está acamado, né, ou que está no hospital, dar uma atenção para isso, rever amigos. Faz muito tempo que eu não falo com minhas amigas, não sento pra gente tomar alguma coisinha e comer alguma coisa juntos, dar risada e falar sobre a vida. Poxa, preciso de mais um tempo, então, com as minhas amigas, né? Enfim, tem algum compromisso importante, alguma consulta médica nessa semana? Tem algum curso, algum evento, jogo de futebol, algum lugar que eu queira estar essa semana e que eu precise me organizar com tempo, dinheiro, né? Se eu tenho cachorro, criança pequena, marido, esposa, eu tenho que me alinhar com essas pessoas, com essas tarefas. Pois é, gente. Isso a gente tem que estar consciente. Tá? Não é sobre querer controlar o futuro, não é sobre viver ansioso, né? O depressivo, ele sempre se preocupa com o passado e o ansioso sempre está preocupado com o futuro. E no presente, quem que está vivendo? Quem que está no presente? Quem que está no aqui, no agora, né? A gente precisa estar presente, né? E aqui diz, olha só, o contrário da vida plena é uma vida ausente. Ausente. Por quê? Hoje é muito comum você estar num lugar, num ambiente com outras pessoas, todo mundo no celular, todo mundo distraído com alguma coisa, né? Eu também passo meu tempo no Instagram vendo BTS. Eu passo, é o que eu mais vejo no Instagram, BTS. Mas é um tempo ali que eu tiro para isso, para esse ócio. Assisto pouco. Semana passada eu assisti bastante série, maratonei uma série e terminei a série, que é para eu não ficar querendo assistir série todo dia. Eu tenho que, doutrinar minha mente, eu tenho que controlar. Esse final de semana, eu já não assisti TV. Então, poxa, eu já assisti muita TV semana passada. Esse final de semana eu resolvi não assistir, fiz outras coisas. Eu usei esse tempo para outras coisas, entende? Mas a gente tem que fazer escolhas conscientes. Eu escolhi isso, é o melhor para mim. Ok. Essa escolha foi consciente? Você realmente parou, pensou, se conectou? Viu se aquela pressa de tomar a decisão não era algo que te angustiava?
tomou aquela decisão plena, consciente, com paz no coração, segue feliz. Segue feliz. Tomou uma decisão porque alguém estava te apressando, tomou uma decisão porque alguém chegou na tua casa um dia com uma energia meio ruim e falou, olha, você precisa fazer isso, viu? Senão, ó, você vai ficar desatualizada. Olha, você precisa fazer isso. Olha, nossa, isso aqui na tua casa, nossa, que coisa. Você está tomando decisão preocupado com o outro? Você está tomando decisão com base no que você viu num vídeo na internet, com base no que você leu numa notícia de uma mídia que acaba manipulando as pessoas de várias formas? Você está tomando decisão porque é ano eleitoral e as pessoas falam que vai piorar muito, que é uma tragédia que vem por aí, porque tem tarifaço nos Estados Unidos, porque Trump fez isso, porque Lula, porque Bolsonaro, porque não sei o que, não sei o que. Para e olha para sua vida de forma consciente, sem comparar a tua vida com os outros, sem querer acelerar coisas que não estão no time ainda, então respeita o time de Deus, né? E se algo te angustia, se algo te tira paz, é porque tá desalinhado com aquilo que você precisa fazer, não é esse o caminho, tá? A angústia é o único sentimento que não mente. Se tem uma angústia, se tem algo te angustiando ali, tem algo errado. Batata. Não tem como ignorar isso. Então a angústia é o único sentimento que não mente. Se alguma área da sua vida, se alguma questão, se algum assunto tem te gerado essa angústia, é porque tem algo aí que precisa ser analisado. É algo que precisa ser olhado com um pouco mais de atenção e cuidado, tá? Veja bem, lembra que eu falei que a vida plena não é uma vida perfeita, mas é uma vida consciente? Essa semana eu tive uma questão pessoal que me tirou do meu prumo, assim. Foi um ralo energético, levou muito a minha energia. E eu precisei de um dia para restabelecer a minha energia de volta. Antes dessa belezinha aqui, ó, e de todos esses estudos que eu comento aqui, que eu estudo bastante, eu gosto muito de procurar informação transformacional, essa situação, ela me roubaria no mínimo uma semana. Nessa uma semana eu ia dormir mal, tá? Se isso fosse, sei lá, 1 ano e meio atrás, 2, eu iria dormir mal. Provavelmente ia mudar meu ritmo do meu intestino, ia me afetar a questão digestória, né? Eu ia falar desse assunto para muitas pessoas com muita raiva, eu ia ficar remoendo isso, mas isso me fez mal por um dia. Isso aconteceu num determinado dia, eu consegui transmutar essa energia, fiz um Aura Master ali, melhorei bastante, fui fazer outra coisa e me desliguei desse problema, dormi bem. No outro dia eu ainda tinha assuntos para resolver dessa questão, ainda estava pesado, ainda estava angustiada, veja, angústia. E era um dia que estava nublado, me virando para chuva. Curitiba tá nublado esses dias, hoje foi um dia de sol, graças a Deus, mas tem tido dias nublados, tem tido chuva, frio. E eu pensei, não, eu vou, depois do meu trabalho, eu vou no parque, eu vou caminhar com a roupa que eu tava mesmo no trabalho, eu vou dar uma caminhada lá, né? Ainda tem alguns movimentos que ainda me doem por conta da cirurgia, então eu falei, vou dar uma caminhadinha leve. O intuito é que não é físico, entende? Consciência? Não era o intuito, poxa, eu vou deixar minha panturrilha torneada, eu vou perder. Não, era uma caminhada para estar na natureza, sentir o vento no rosto e fazer um movimento, caminhando para ali dar uma mudada de energia, dar uma circulada nessa energia e tal. Nesse parque que eu fui, que é perto da minha casa, tem uma parte que ele tem uma queda d'água, assim. Não vou dizer que é uma cachoeira, né? Mas ele cai ali para fazer uma drenagem da água.
e ele tem um barulho de água forte, né? Intenso. E o parque estava vazio por conta do clima, né? Já era final da tarde. Eu dei ali algumas voltas no parque e tal, e pensei, acho tudo consciente, agora eu não vou caminhar mais. Acho que 20 minutos, meia hora caminhando, ok. Falei, eu vou sentar num banquinho aqui, perto de onde tinha essa queda dessa água, e vou fechar meus olhos, vou tirar o tênis e vou colocar meu pé na grama. E ali eu tava. Pra você ter noção de como a minha energia ela tava desestabilizada, eu tava com dor, assim, com peso nas pálpebras. E o que eu queria fazer, talvez se eu deitasse ali naquela grama, eu ia dormir. Sabe quando você tá esgotado, assim, que você senta em casa, no sofá, ou no carro, e você fica assim, ó, meio fora de órbita? Eu estava desse jeito. Então eu fiz a caminhada, melhorei um pouco. Coloquei meus pés na grama, tirei o tênis, coloquei os pés em contato com a grama, fechei os olhos e fiquei ouvindo aquele barulho de água. Porque a água, até é importante, muitas pessoas têm fonte de água em casa, ela é um dos elementos que mais transmuta a nossa energia. Então ela faz uma questão de transformação de energia do ambiente, por isso que é muito bom ter a fonte de água em casa. Ou ir para lugares que tenham água corrente para você fazer essa limpeza dessa energia. Sabendo disso, eu sentei próximo à água. E é um lugar do parque que eu nunca fico. Mas conscientemente, por saber dessa questão da água, do elemento da água, e saber que o aterramento, que é o contato das nossas mãos ou dos nossos pés com a grama, com a terra, tá? Não só com a areia também é bom, mas a terra tem outro poder. Esse aterramento das nossas mãos, palmas das mãos, né? Tem os nossos chakras aqui, ou da planta dos nossos pés com a terra, ele suga as nossas energias ruins e traz energia vital revigorada para o nosso corpo. Então veja como estudar nos dá mais ferramentas, entende? E a gente usa essas ferramentas de forma consciente. Então, fiz esse movimento de sentar ali com os olhos fechados, pé na terra, sentindo o vento, ouvindo a água, enfim. E aí, depois de um tempo, falei, eu vou para casa descansar e tal. Falei, não, vou visitar uma amiga minha, vou ver se minha amiga está em casa. E aí fui, essa amiga estava em casa, a gente conversou, falei um pouco das coisas que estavam me angustiando, mas só em tom de desabafo, não de querer prolongar isso. Ela começou a contar as coisas dela, a gente começou a contar nossas coisas e a gente virou em risada e tal. E beleza, foi um papo ali de 2 horinhas, fui para minha casa, minha energia já estava totalmente transformada. E aí, pronto. Esse problema já não tinha mais poder sobre mim. Então, assim, coisas simples. Eu não gastei dinheiro com nada. Eu não fui no shopping comprar um monte de coisa e passar cartão de crédito para depois me arrepender e causar mais um problema. Eu não fui falar mal de ninguém. Eu não fui brigar com alguém porque eu estava me sentindo mal e aí eu queria tirar essa história limpo e criei uma treta por mensagem ou pessoalmente. Eu não fui acelerar o carro por aí e poder causar uma tragédia e mais um prejuízo financeiro. Entende? Eu silenciei. Eu fui para a natureza. Eu fiz a Aura Master, né? Me autoapliquei a Aura Master. Fui atrás de uma amiga verdadeira e tive uma conversa saudável. E aí, tudo estava melhor. Entende o poder dessa conexão? Então vou finalizar o vídeo porque ele já está um tanto longo, mas a diferença da gente ter escolhas conscientes, gente. Escolhas conscientes e visão ampla. E isso aqui, ó, é mágico. Então, te desejo uma ótima semana, desejo que esse vídeo tenha
ligado algumas lanternas, algumas luzes aí na sua mente do que realmente fazer e como viver essa vida que parece tão louca às vezes, né? E buscar um motivo, um propósito, buscar a beleza em tudo isso que a gente vive. Escolhas conscientes e visão ampla. Beijo, até domingo que vem.